Mas até aquele dia vai ter muita luta. Obrigado. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que nós estamos sendo provados. Ninguém vai chegar no céu de qualquer jeito, irmãos. Amém? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Está muito frio aí, tá, gente? Para vocês aqui? Tá? Então, desliga isso aí, filho. Já ajuda a igreja também. Né? Amém. Pronto, irmãos. Era tudo que eu queria ouvir vocês dizer. Quer que desligue outro, irmão? Eita, um dia a gente não vai ter mais preocupação com energia. Um dia nós não nos preocuparemos mais em pagar cartão de crédito. Eita! Um dia seu nome vai sair do SPC. Tá não, né? Escuta uma coisa. Um dia você não receberá mais ligação do 011. Eita, glória a Deus. Procurando Jesus. Vamos ministrar uma palavra, irmãos, em cima desse tema. Pode soltar, filho. Cadê, filho? Hã? Vamos fazer uma oração forte, irmão? Passa aí. Procurando Jesus. É a internet, é? Não? Chegou. Amém? Se puder só tirar esse canhão de luz daqui também, filho. Aí esse foco branco aqui me ajuda. Aí, pronto, melhorou. Já diminuiu bastante. Ok. Quando eu estava pensando nesse texto, irmãos, nós nos deparamos com alguns pensamentos. Quantas pessoas têm procurado Jesus? Tem gente que só procura Jesus na hora da dor. Tem gente que só corre para a igreja, irmãos, quando a corda aperta. E glória a Deus que ele vem para a igreja. Quando ele vai para os pés do Senhor. É por isso que Deus, às vezes, permite lutas na nossa vida para nos aproximar do Senhor. Tem hora que, se Deus deixar a corda muito folgada, a gente esquece. Muitas vezes na nossa vida enfrentamos lutas, dificuldades, provações. Mas louvado seja Deus quando nós lembramos dEle. Quando nós dissemos assim: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Porque a coisa melhor do mundo é cantar, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. E chega e fica rindo. A primeira prova que bate, isso não é vida não. De que adiantou ser crente, de que adiantou dar oferta, de que adiantou dar dízimo, não sei o quê. E começa aquela tribulação. Mas eu vou falar de algumas pessoas que procuraram Jesus, mas em específico, irmãos, tem uma pessoa onde eu quero nortear a palavra desta noite. Deixa eu só... Ok. Vamos ler o texto. E aí você vai acompanhar comigo, tá? Vamos lá. Está plugado aí o meu... Está tranquilo? Acho que ele está no lugar... Aí. Vamos ler. Toda a igreja. Havia entre os fariseus um homem chamado Príncipe dos Judeus. E este foi ter que hora com Jesus? Que horas? Vou falar sobre isso. E disse-lhe, disse o quê?
que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer. Versículo 3. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe. Pode virar aí, filho, não está passando não aqui. Está meio atribulado aqui o negócio. Peraí. Deixa eu ver agora se ele consegue. Foi para o 4. Ele está atribulado. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu te digo que aquele... Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5. Respondeu Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Esse texto, irmãos, ele é muito forte, esse texto fala muito conosco, porque fala de um homem que foi procurar Jesus, que horas? De noite. Há duas vertentes, há duas correntes de entendimento por ele ter ido à noite. Primeira corrente, ele era uma autoridade. Ele era um dos principais do Sinédrio. E ele não queria ser visto pelo povão, que ele estava seguindo a Jesus, ou está de bate-papo com Jesus. A segunda vertente que fala, a história diz que pode ter sido, é que Nicodemos, por ser um homem do Sinédrio, um homem muito importante, um homem muito culto, ele sabia das atividades de Jesus durante o dia e ele não quis atropelar o trabalho de Jesus e preferiu a noite em um momento só. Então, essas duas colocações, essas duas vertentes, elas norteiam essa conversa. E aí cada um tira, assim, a sua conclusão, tá? Mas vamos lá. Eu coloquei aqui uma coisa, ele foi falar com Jesus, e Jesus vai falar com ele sobre morte. Jesus, ele chega junto de Jesus e abre o coração, e Jesus diz assim: olha, você precisa nascer de novo, você precisa morrer, filho. E eu coloquei aqui duas frases para nortear a nossa conversa. Vamos lá, primeiro, quem nasce uma vez... O que quer dizer isso, irmãos? Quem apenas nasce do nascimento natural do pai, da mãe, da conjunção carnal, quem nasce apenas uma vez, morre duas vezes. Agora, quem nasce duas vezes, voltando, só morre uma vez. Dá para entender essa história? Quem nasce uma vez, morre. Quem nasce só do nascimento natural, mas nunca nasceu de novo no Espírito, nunca foi regenerado no Espírito, vai morrer duas vezes. Vai morrer na morte física e vai morrer da morte espiritual. Agora, quem nasce duas vezes, porque a Bíblia diz que quando o homem reconhece Jesus como Salvador, quando o homem se quebranta aos pés do Senhor, quando ele diz: Senhor, me recebe como teu filho, a Bíblia diz que ele morre para o mundo, e ele nasce para Deus. Então, por isso que eu coloquei essa expressão aí: quem nasce só uma vez, morre duas, mas quem nasce duas vezes, só morre uma. Pode morrer o físico, mas o
espiritual estará vivo com Deus, além do rio azul. Deu para entender? Aí, esse texto diz que Nicodemos, ele vai procurar Jesus. E ele vai procurar Jesus de noite, ele vai conversar com Jesus, e ele começa dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor é mestre, eu sei, ele já tinha entendimento do Senhor. Irmãos, tem muita gente que fala assim, ó: eu sei que o Evangelho é a salvação, eu sei que o Evangelho é o caminho, eu sei que Jesus é o caminho, eu sei que se eu morrer eu estou frito, assado, fritado, eu estou na air fry do céu. Mas eu não quero ser crente. Já viu gente assim? Nicodemos, ele está fazendo assim: não, eu entendi que eu preciso nascer de novo. Ele foi conversar com Jesus e falou: Jesus, tu és mestre em Israel, e olha, tem uma coisa, Jesus, ninguém faz o que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele estava dizendo: eu reconheço que o Senhor é Deus absoluto. Tem gente que reconhece que Deus é Senhor, reconhece que a salvação só em Jesus, mas não quer. Eu não tenho força para deixar. Jesus não mandou você deixar nada para segui-lo, não. Jesus falou: venha, que eu aqui vou te dar força para você seguir. Simplesmente tome uma decisão. Quem era Nicodemos, irmãos? Nicodemos, ele foi um fariseu principal entre os judeus. Nicodemos era membro do Sinédrio. A palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos é archon, no grego, archon, que significa governador. Veja quem é que estava falando com Jesus. Não era Zé Buchudo, não, irmãos. Não era seu Bill da venda, não, irmãos. Era o governador que estava dizendo assim: Senhor, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho um vazio dentro de mim, irmãos. Todo homem tem um vazio dentro de si que é do tamanho de Deus, só Deus preenche. O cara pode ter dinheiro, pode ter casa na praia, pode ter o que tiver, e isso é muito bom, não é ruim não. Mas se ele não tiver Jesus, ele tem um vazio. Então, o nome Nicodemos, no grego, significa conquistador do povo. Nesse período em que Nicodemos está vivendo aí, havia uma junção muito forte com um grupo chamado os Macabeus, que era um grupo judeu. E ele recebe um nome de origem judaica, mesmo sendo grego. E o nome dele significa conquistador do povo. Eu quero dizer para você, queridos, que você tem a oportunidade hoje de escolher Jesus. Mas você é livre. Nicodemos procurou Jesus de noite. E agora? É o quê? Dia? De dia ou de noite? Então você veio buscar Jesus também agora. Você não vai sair daqui sem ouvir uma palavra de Jesus. Alguma coisa vai ficar no seu coração. Algo que você está precisando, irmãos. Sabe, queridos? Nicodemos, ele aparece somente 3 vezes na Bíblia. Depois ele desaparece. Ninguém fala mais desse homem. Primeiro está em João capítulo 3, versículo 1, quando ele vai falar o nome dele, Nicodemos. Em João 3, 9, e depois em João 19, 39. Isso aqui já foi no sepultamento de Jesus, quando Nicodemos era amigo de José de Arimateia, que era um homem muito rico. Nicodemos também era muito rico, e eles prepararam um túmulo para sepultar Jesus. Daí ninguém fala mais nele. Mas Jesus chega para ele e fala assim: ei, Nicodemos, eu estou falando de coisas terrenas e tu não entende. E se eu falar de coisas espirituais? O que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é espiritual. Você não pode ser só nascido da carne, você tem que ser nascido do Espírito. Isso quer dizer que quem manda em você não é o peso da carne, mas é do Espírito. Você está entendendo isso?
Nicodemos vai procurar Jesus à noite, preocupado. Ele estava preocupado, dizendo, meu Deus, eu sei que o Senhor é mestre, eu sei que ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se Deus não estiver contigo. E Jesus olha para ele e fala, ei, você tem que nascer de novo. Jesus foi muito enfático. Jesus foi no cerne da questão. Ele tinha dentro dele um vazio. Ele começou a elogiar Jesus. Não é assim com a gente. Ah, Jesus é maravilhoso. Ah, olha, Jesus já fez tanta coisa através da minha avó. Ah, meu irmão, eu conheço Jesus, meu pai. A minha mãe é crente. Minha mãe, ela vai andando assim, o fogo vai saindo do céu. Ah, o Jesus, eu vou na igreja dos crentes. Eu vou falar. Ei, não adianta ser dos crentes, tem que ser seu. Jesus quer ser seu Senhor. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer dizer assim, ei, ande comigo. Ah, mas eu vou todo domingo no culto. Glória a Deus, que bênção. Mas isso não te credibiliza a morar no céu. Outras pessoas também procuraram a Jesus. Deixa eu voltar aqui. Outras pessoas também procuraram a Jesus. E cada um tinha um motivo diferente. Cada um tinha algo específico para correr, para ir até Jesus. Eu selecionei aqui alguns textos, poucos, por conta do horário, mas eu quero dizer que tem gente que também está atrás de Jesus. E tem gente que só vai... O próprio Jesus tem um texto que ele diz assim, vocês só estão me seguindo pelo pão que perece. Vocês só estão atrás de mim porque querem comida. E eu fiquei me lembrando, irmãos, que tem gente que só está com a gente na hora que tem interesse, né? Quando a gente pode servir a ele em alguma coisa, não tem isso? Ou foi só comigo? Tem gente que quando está, eu estou com você para o que der e vier, porque você pode fazer algo. No momento que aquela pessoa não pode fazer mais nada por ele, ele simplesmente some. Ou então quando ele obtém aquilo que ele pediu ao outro, ou então quando ele recebe, já completou, o que eu esperava dele já recebi, então agora... Tchau, bye bye. Então, por motivos diferentes, pessoas foram até Jesus. E eu quero que você entenda isso, que pessoas seguem a Jesus por motivos diferentes. Em Lucas, capítulo 19, conta a história de um homem chamado Zaqueu. Diz assim, eis que havia ali um homem chamado... Ele era chefe dos publicanos. E ele era o quê? Não era pobre, não. Ele não estava atrás de Jesus por causa de bênção, não. Não, ele era rico. Mas ele procurava ver quem era Jesus. Ele não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena. Então veja bem, um homem pequeno, um homem, uma autoridade, um homem que era odiado, um homem que era chamado de ladrão. Por que ele era ladrão? Por que os judeus abominavam a vida de Zaqueu? Porque Zaqueu era judeu, e Zaqueu tinha se bandeado para o lado de Roma, e ele agora era chefe da Receita Federal de Roma, e ele impunha os impostos para o povo judaico, para os seus irmãos. Ele cobrava impostos dos seus irmãos, e o povo judeu ficava olhando para ele, miserável, infeliz, se eu te pego. E o caba era baixinho. E ele vivia se escondendo. Mas um dia ele disse, eu vou procurar Jesus. Vale a pena correr o risco. Eu quero ver o meu Jesus. Ele ouviu falar da fama de Jesus. Deixa eu dizer para você, meu irmão, como é que você tem procurado Jesus? Zaqueu corre, ele traça uma rota, porque ele soube que Jesus vinha passando, ele tinha curiosidade, ele queria ver Jesus. E ele sobe numa árvore, ele sobe num sicômoro, é uma árvore frondosa. Eu já vi um pregador pentecostal, na hora da euforia, disse que Zaqueu subiu num pé de coco.
Eu disse, que conversa é essa? Ele falou, Zaqueu subiu num pé de coco, e quando ele subiu, e Jesus disse, desce, Zaqueu! Disse, Zaqueu só fez abrir o braço um pouquinho assim, ralou o bucho todinho até embaixo. Isso é as alegorias que tem por aí. Eu vi outra história, irmão. Eu vou contar, vocês estão tão assustados, com a cara tão feia. Diz que tem um pregador falando, disse assim, e Moisés correu e subiu no sicômoro. E Moisés queria ver Jesus. E era uma igreja que tem assim, aquelas cadeiras atrás, ficam os obreiros, e os obreiros, é Zaqueu. E ele, Moisés, queria ver Jesus. E o povo, Zaqueu. E o pessoal, e ele falava, e Moisés se escondeu entre as folhagens, e Moisés, e o pessoal, Zaqueu, Zaqueu. Aí ele acordou para a besteira que ele estava dizendo. Ele disse, aí Jesus parou debaixo da árvore. Aí olhou para cima e disse, desce daí, Moisés, porque este lugar é de Zaqueu. Que remendada bonita aí, não foi? Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu procurou ver Jesus. Ele era cobrador de impostos, odiado, ali custava a vida dele, mas ele disse, vale a pena, eu quero ver Jesus. Ele tinha uma sede de ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele disse, eu vou fazer uma estratégia, eu vou ver por onde é que ele vai passar, qual é a rota dele, eu vou me esconder dentro das folhas, mas eu quero ver quem é Jesus. E aí Jesus vem andando, irmãos, e Jesus para onde? Debaixo da árvore. E Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, ele diz, meu Deus, a casa caiu, ele sabe até quem sou eu. Ele sabe meu nome. Desce. Desses aqui, irmãos, Jesus sabe seu nome, Jesus sabe seu endereço, Jesus sabe quem é que você, o que você está precisando, Jesus sabe a sua casa, Jesus sabe das suas necessidades, e Jesus aqui está dizendo hoje, ei, eu quero ir na sua casa. E qual é a casa? Sua vida. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Jesus está procurando pessoas. Mas antes, Zaqueu procurou Jesus. Em Marcos capítulo 5, diz que existe um homem, eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Jairo procurou Jesus. Irmãos, tem muita gente, isso aqui era um momento difícil. Tem muita gente que só procura Jesus na hora difícil. Tem gente que só corre, eu quero oração, ore por mim, ore, pede oração, e manda recado, e manda papelzinho, e passa mensagem, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Nem ele mesmo ora, mas ele quer que todo mundo ore. Você conhece a história do crente 6 horas? Crente 6 horas. Ele vive o tempo todo assim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas. Ele não ora, mas quer que todo mundo ore por ele. Mas às vezes quando a luta bate, irmão, é normal. Quantas vezes eu já pedi oração também, irmãos? Quantas vezes eu já disse, gente, me ajude em oração, me ajude, me segure em oração, senão eu não aguento. Jairo corre até Jesus, Jairo procura Jesus. Jairo a Bíblia diz que era o principal da sinagoga, ele era uma autoridade, ele era um homem rico, era um homem que tinha um posto, era um homem que estava assim acima de tudo, e agora ele vai para o meio da multidão, ele vai para o povão, ele diz que se dane tudo, mas eu vou atrás daquele que pode resolver o problema da minha vida, eu creio que a minha filha vai ser curada, e ele corre até Jesus. Procure Jesus hoje. É tempo de procurar Jesus, irmãos. Em Marcos capítulo 5, fala de uma mulher que diz assim, versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por trás
por detrás, entre a multidão, tocou nas suas vestes, porque dizia, se eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Aquela mulher estava cheia de fé. Aquela mulher procurou. Aquela mulher tinha 12 anos que estava com uma hemorragia, mas ela disse assim, eu ouvi falar que tem um profeta em Israel e que está operando milagre, eu vou procurar Jesus. Entenda, irmãos, que hoje é noite de você procurar Jesus. É noite de você dizer assim, tu pode, Senhor, resolver minha causa. Doze anos com hemorragia. Primeiro, uma mulher não podia tocar num homem, na época. Segundo, uma mulher com hemorragia, ela era com uma menstruação que não parava e tornou-se uma hemorragia. Ela com a menstruação natural, ela não poderia nem sair de casa, ela era considerada imunda. Imagina tocar num profeta. Mas ela disse, eu vou tocar, nem que seja na orla do vestido dele, da roupa dele. Eu não quero nem tocar nele, eu só quero tocar na orla dele. E aquela mulher procurou Jesus. E quando ela tocou na orla do vestido, Jesus para tudo. Ei, para. Quem me tocou? Quem me tocou? E a multidão fala, mas Senhor, os discípulos, a multidão te aperta e tu está perguntando quem foi? Ele disse, não, alguém me tocou diferente. Irmão, essa expressão é tão linda, irmãos. Porque muitas pessoas apertavam Jesus, mas aquela mulher tocou em Jesus diferente. A forma como você vai chegar até Jesus é você e Ele. Em Lucas capítulo 9, versículo 9, diz assim, e disse Herodes, eu a João mandei degolar. Quem, pois, é este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Aqui é diferente. Aqui agora não era um homem que estava procurando os milagres, estava procurando Deus. Era um homem que estava dizendo assim, quem é esse profeta? Eu mandei matar os outros. Eu cortei a cabeça de João, quem é esse? E agora era aquele homem cheio de arrogância. Mas também ele procurava ver Jesus. E o texto diz, eu não coloquei, mas o texto diz que ele chega lá na frente e ele tem a oportunidade de encontrar com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, ele espera que Jesus faça um milagre. Ele espera que Jesus ponha a mão. Ele espera ver. E ele disse assim, eu estou esperando. E Jesus falou, não vou fazer nada com você não. E o texto diz que ele ignora e entrega Jesus. Você procura Jesus pelo que ele é ou pelo que ele pode fazer? Tem muita gente que está procurando Jesus pelo que ele pode dar, não por aquilo que ele é. Tem gente que está procurando Jesus. Eu estou na igreja porque... se eu fizer uma campanha de cura aqui, meu irmão, isso aqui lota. Ou não? Tem gente que está na igreja porque canta no coral. Se tirar ele do coral, ele desvia. Tem gente que está no grupo Rosa de Saron, Zerinha, porque ele está cantando. Se você dizer, você não vai cantar agora não. Ele fica com raiva de você. É capaz de dar uma surra em você nesse beco aqui, quando passar aqui. Sabia disso, não sabia? Tem gente que está no louvor porque está cantando, mas se o líder do louvor disser assim, meu irmão, Deus está dizendo, fica quieto, senta um pouquinho, tu precisa ouvir. Só tem eu, é? Tu não vê, aí começa a mostrar o pecado do outro. Tu não vê o pecado de André, não? Tu não vê o pecado do outro, tu não vê aquilo, não? Sabe por quê? Porque tem gente que está servindo pelo que Deus pode fazer, projetar, mas não por aquilo que Deus é, Senhor absoluto sobre a vida dele. Herodes disse assim, ó, eu queria tanto ver esse homem, e quando eu vi, ele não fez nada. E Herodes simplesmente ignora. Irmãos, é muito sério. É muito sério isso. Em Lucas 2, diz assim, pensando, porém, eles que viria
de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. O que é isso aqui? O pastor André ontem falou sobre isso, no culto. E eu falei, ei, meu irmão, fala mais não. Quando Jesus foi esquecido no templo, Jesus foi abandonado, estão lembrados? E quando os pais vão se lembrar dele, volta para procurar. E procura os parentes, procura entre os conhecidos. Aonde é que está Jesus? Quando Jesus tinha apenas 12 anos de idade. E quando eles encontram, está Jesus discutindo com os mestres da lei. Os seus familiares, procuraram a Jesus. Qual é a sua dor? Qual é a sua luta? O que é que você está passando? Escuta. Você está procurando a Jesus? Quando a tristeza bate, quando as coisas dão errada, quando há ferrolho que se abre, mas o pastor pregou agora há pouco, e tem hora que ele fecha. Irmão, tem hora que Deus fecha as portas mesmo, irmão. Tem hora que você olha para um lado, olha para o outro. Meu Deus, como é que... Mas eu pensei que Marcelo ia resolver. Marcelo pode e não faz. Porque Deus tem hora que trava mesmo, para que você dependa dele e não do homem. A sua dependência é em Deus. É Deus que faz, é Deus que age, é Deus que abre, mas é Deus que fecha também. Mas a gente só quer o Deus que abre. Você está procurando Jesus? Na hora da dor, você procura Jesus mesmo? Eu tenho uma notícia para você. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele está te aguardando. Procure Jesus. Ele está aqui. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ele está aqui. Jesus está aqui, irmãos. Sabe, você veio no lugar certo. Deus está aqui. E você não sairá daqui sem uma palavra profética. Se você já recebeu, segura. Está difícil? Pode estar. Mas Deus está dizendo, eu estou contigo. Amém? Procure Jesus. Agora procure Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode. Porque se você procurar Ele pelo que Ele é, Ele vai fazer o que Ele pode na sua vida. Mas se você estiver atrás de Jesus só pelo que Ele pode, você nunca vai conhecer o Deus que é. Amor, graça, misericórdia, perdão, saúde, livrador, livramento. O Deus que pode abençoar a sua vida. Provoque seu irmão e diga assim, Jesus está aqui, viu? Vai, provoca o outro, diga assim, ei, procura Jesus. Vamos encerrar? Você veio aqui hoje? Ah, pastor, eu amo o culto do domingo, como eu amo. Ei, Ele não quer ser seu Senhor só no domingo, não. Ele quer ser no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O tempo todo. De noite, de tarde, no trabalho, na casa, andando, caminhando, passeando, fazendo caminhada. Onde você estiver, Ele estará com você. Aleluia. E você estará com Ele. Feche seus olhos. Faça uma avaliação. Jardim, sua humildade colocou jardim em mim, e se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Jesus está aqui. Pois o amor não se compra, nem se merece
Adore a Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Esse é o seu momento com Ele agora. Eu quero conhecer. Esse é o momento de você rasgar o seu coração. O mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus? Quer ter um encontro com Ele agora? Alguma pessoa, corajosamente, queria que a igreja estivesse orando, não queria que ninguém olhasse de lado, fique tranquilo, mas hoje é o dia do seu encontro com o Senhor, da sua salvação. Tem alguém, em nome de Jesus, dê um sinalzinho com sua mão. Levante sua mão assim, que eu quero orar por você. Tem alguém que porventura esteja afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje quer se voltar, se render e dizer: eu quero ver Jesus, eu quero viver o melhor de Jesus na minha vida. Alguém? Pastor, por que é que você pergunta? Porque eu não conheço seu coração. A minha missão é pregar. Quem convence o homem é o Espírito Santo. E se ele não falou com você, quem sou eu? Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja triste. Talvez você esteja um pouco apático. Mas o Senhor hoje está dizendo: vem, 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 vem. Em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos todas essas vidas, Pai. Nós declaramos chuvas de bênção. Nós profetizamos em nome de Jesus que cada vida aqui terá um encontro contigo profundo, porque nós não estamos buscando o homem, mas buscando o Senhor. Visita cada família, cada lar aqui representado, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Diga: eu recebo. O Senhor está visitando a sua casa, a sua família. O Senhor está fazendo algo novo. No nome de Jesus. Amados, amanhã às 8 horas nós temos o podcast Compromisso com a Verdade no meu canal, Pastor Rosenildo Silva, PR Rosenildo Silva. Sintonize, acesse lá no YouTube. Toda segunda-feira nós temos um estudo bíblico. Mas agora eu queria fazer algo para concluir. Acenda essas luzes aí. Pegue seu celular na mão. Todo mundo tem um celular aí. Quem ainda não é inscrito no canal da igreja? Quem não é inscrito no canal da igreja? Igreja Kadosh Recife. Levanta a mão. Não é. Abra a Igreja Kadosh Recife e se inscreva agora. Senão não termina o culto. A gente está precisando bater uma meta de 1000 pessoas. Está bem pertinho. Para que o YouTube possa entregar mais mensagem para outras pessoas. Pegue seu celular agora. Igreja Kadosh Recife no YouTube. Se inscreva, ative o sininho agora. Em nome do grande. Tá aqui, ó. Amém? Amém. Quem não se inscrever nesse canal hoje, o pessoal que está em casa, faz isso também. Manda para outra pessoa.
Estamos faltando um pouquinho, 100 e poucas pessoas para bater os 1000. Dispara aí nos seus grupos. E aí depois de 1000, o YouTube começa a mandar o culto para várias pessoas, irmãos. E eu preciso de você. Amém? Obrigado, viu? Agora, assim diz o Senhor: ai de ti, se não se inscreveres no canal. Vamos concluir? Pede licença ao seu irmão aí. Pega a mão dele assim, ó. Fecha esse meio aí. Cadê o pessoal da mídia aqui? Para fotografar daqui para lá. Rapidinho. Deus tem algo especial para você. Essa semana é uma semana de vitória, viu, irmãos? Aperta a mão do seu irmão e diga: minha. Levanta a mão para o alto, segurando agora. Olha o nome. Vitória. Cadê Vitória? Bora, Vitória. Tira foto, Vitória. Capricha, Vitória. Amém. Senhor, nós profetizamos. Levanta a mão, irmão. Levanta a mão. Misericórdia, estou cansada. Profetizamos uma semana de bênção, de conquista, de milagres. Nenhum mal chegará a essas vidas. Eu profetizo livramentos em cada família aqui. E eu declaro chuvas de bênção, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você. Saia cantando. Terça-feira estaremos aqui no nome de Jesus. Passa na cantina. Disse Jesus, lá vem o príncipe desse mundo. Nada tem em mim, queremos ser santos assim como Ele é, e dizer: nada tem em mim, sábios pra fazer o que é certo e o que é bom, inocentes do que vem do mal. Disse Jesus, lá vem o príncipe desse mundo.